Olá, estamos vivenciando uma época de muitas festividades juninas. Hoje é dia 23 de junho, véspera de São João, e os familiares vão estar ao redor da fogueira, junto com os filhos, para comemorar essa data que acontece todo ano. E as festividades se concentram mais no Nordeste. É tradição, todo mundo espera por esses momentos. E a gente está aqui no Corpo de Bombeiros de Vitória de Santo Antão para conversar com o Tenente André, para trazer algumas informações para a gente, algumas dicas de como você se prevenir de queimaduras, de alguns acidentes. O Corpo de Bombeiros vai dar dica para você que está nos assistindo nesse momento, principalmente para você que é mãe, para você que é pai, que muitas vezes costuma deixar o seu filho se distanciar um pouco, né, da sua presença para soltar fogos. Isso é muito perigoso, tem que ter acompanhamento dos pais. Mas ninguém melhor do que o Tenente André para falar sobre isso. Tenente, estamos vivenciando uma época de muitas festividades, né? Festividades juninas, tem aquela parte gostosa, que é as comidas típicas de milho verde. Tem também aquela tradição, né? Que é soltar fogos, tem a fogueira. E tudo isso requer muito cuidado. Ninguém melhor do que o senhor para falar. Eu queria que o senhor trouxesse algumas dicas de como as pessoas devem se cuidar nessa época tão importante. Bom dia. Eu queria informar a população aqui de Vitória e de toda a região que está assistindo a gente que a gente tem um grande cuidado em relação a fogos de artifício, principalmente com crianças, envolvendo questões de queimaduras. A gente consegue atender grande quantidade de crianças que se queimam. Então, a gente preza para os pais não darem fogos de artifício a crianças, pois com as queimaduras os pais não sabem o que fazer. E o que fazer quando as crianças se queimam? Bem, primeira coisa não é colocar nenhum tipo de produto, tipo manteiga, pasta de dente. Isso vai prejudicar mais ainda a queimadura no local, porque colocando aquilo pode infectar o local. Ou seja, tem que colocar basicamente água corrente, água em grande quantidade para lavar aquele local. E quando for transportar para o hospital, coloca um pano úmido sobre a queimadura e transporta para o hospital. Esses fogos de artifício, Tenente, para a criança, como no caso do traque de sala, tem muitas pessoas observam aquele fogo de artifício, aquele fogo de artifício parece ser inofensivo, mas até o traque de sala pode ser prejudicial, né? Com certeza. Todos os fogos de artifício, ele tem uma discriminação na quantidade, na idade que vai ter lá da criança. Então, assim, os pais devem observar no rótulo da caixa dos fogos de artifício até que idade pode para aquela criança. Mas até um traque de sala mesmo pode ser prejudicial à criança. Se ela colocar na boca, por exemplo, tem um produto químico ali, né? Com certeza, produto químico, fósforo, pode se contaminar, questão dela engolir aquilo e até na hora de acender. É uma pólvora. Então, assim, pode ocasionar uma queimadura na criança. Com relação à fogueira, Tenente, tem pessoas que costumam criança brincar próximo à fogueira e pode até vir sofrer uma queimadura. Com certeza. Na verdade, não tem uma limitação em relação à questão de altura de fogueira, tamanho, distância. Mas, assim, o importante é que a população da região se conscientize e não colocar o tamanho das fogueiras muito grande, porque as chamas podem atingir fiação elétrica, pode vir, no momento que estiver queimando a fogueira, aquela fogueira pode cair, então assim, pode atingir tanto pessoas que estiver próximo ali, e também tem aquela brincadeira de compadre, comadre, de passar por cima da fogueira, que isso não é recomendado, porque na medida que está fazendo aquela brincadeira, pode tropeçar e cair na fogueira. Então, assim, é um conselho da gente não fazer isso. Com relação à distância, muitas vezes os filhos saem para soltar fogo, uma certa distância dos pais, e não é recomendável. Os pais têm que estar sempre próximos, né? Os pais, eles têm que estar sempre de olho nas crianças, porque as crianças ficam empolgadas com aqueles fogos de artifício e vai soltar e vai soltando mais quantidade de fogos maior e mais potente. Outro detalhe bem importante é, caso venha acontecer alguma queimadura e virar aquela bolha
que chama-se bolha, né? É não estourar aquela bolha, porque ali vai proteger. E sim, só a água corrente mesmo e não estourar. Porque estourando aquilo, a pele vai ficar descoberta, vai ocasionar uma infecção naquela área. Com relação, falando do ano passado, houve muitas ocorrências, os bombeiros receberam muita chamada aqui? Teve uma quantidade de ocorrências significativa. Também o SAMU atendeu muitas ocorrências desse tipo aí, porque principalmente envolvendo crianças. Crianças que quando soltam um rojão ou uma bomba, ela vai verificar se quando falha, né? Isso. Acontece muito de a bomba falhar e no momento que ela vai tentar acender novamente os fogos, ela acaba explodindo. Então assim, falhou a bomba, deixa para lá, não precisa, ali acabou aquele fogo, então não precisa tentar mexer novamente naquele artifício, porque ali vira realmente uma bomba na mão da criança. Aquelas bombas de alta potência, muitas vezes faz aquele barulho ensurdecedor. Muitas vezes os pais costumam soltar próximo às crianças. Isso também não é recomendável, até pode se prejudicar a audição. Né? E também tem as vizinhanças, né? As vizinhanças às vezes tem um filho recém-nascido e está em formação ainda e solta uma potência dessa magnitude e acaba ocasionando problema com a vizinhança. Problema até de chegar a briga porque tem um filho que está dormindo e o vizinho solta uma bomba, um estampido muito grande. Isso é prejudicial a toda a vizinhança. Como se deve proceder ao acender uma fogueira, tenente? Um modo? Na verdade, a fogueira, quando a pessoa vai acender uma fogueira, não se deve jogar muita gasolina. O pessoal joga muita gasolina, álcool, combustível e depois vai riscar o fósforo propriamente na fogueira. E isso pode ocasionar uma explosão, porque os gases ali ocasionam uma queima instantânea. Ou seja, o que se deve fazer? Basicamente é o quê? Pegar uma lata de leite, colocar uma bucha, colocar um pouco de combustível lá, gasolina ou álcool, e tocar fogo e colocar embaixo da fogueira. E não jogar propriamente a gasolina em si na fogueira e acender com fósforo. Balões, tenente. Balões está proibido, né? A gente sabe que faz tempo que se proibiu se soltar balões. Mas existem algumas pessoas que, quem sabe, talvez ainda pode praticar esse ato. E também é bastante perigoso, né? Com certeza. Aqui em Vitória de Santo Antão, normalmente a gente não teve nenhum caso assim em evidência que ocasionou de estar soltando balão, apesar que a gente vê nos céus aqui passando balões, né? E isso pode ocasionar um acidente grave. Isso pode acontecer, esse balão pode pegar numa indústria, pode atingir uma residência, pode ocasionar vítimas fatais. Então, assim, o recomendado, tanto como é crime, né? É crime soltar balões. Então, assim, a gente recomenda que não soltem, porque a gente, a partir do momento que soltou, não sabe aonde vai cair esse balão. Pode ocasionar uma vítima e várias consequências na região. As perguntas foram respondidas, mas eu queria que o tenente André deixasse a sua mensagem para as pessoas que vão brincar o São João, que vão se divertir, levando seus filhos. Bem, o que o Corpo de Bombeiro recomenda nessa questão de festa junina é o cuidado maior em relação a fogos de artifício. No momento de soltar os fogos de artifício, crianças com fogos de artifício, os pais orientem seus filhos. Não precisa dar um artifício ao seu filho que pode ocasionar um dano grande a ele, à saúde dele. Então, assim, peça aos pais que cuidado com os seus filhos na hora de entregar uma bomba, um rojão a uma criança, que as consequências que uma criança vai, caso aconteça com ela um acidente, vai ser muito grande, que vai levar para a vida toda. Então, assim, os pais tenham muito cuidado na hora de entregar um fogo de artifício ao seu filho. Ok, a gente agradece aqui ao tenente André por esses esclarecimentos tão importantes para você que está nos assistindo nesse momento, principalmente para você que é mãe, que é pai, que costuma levar os seus filhos para brincarem, soltando fogos, próximo a fogueiras. As recomendações são de fundamental importância, e o importante é melhor prevenir do que remediar para depois não acontecer coisa pior. O número de emergência, tenente? O número de emergência universal do Corpo de Bombeiros é 193.
Também temos aqui a questão do número fixo do quartel, que é o 3526-8856, esse é o nosso fixo, mas também tem o número do SAMU, que é 192, tem o número da polícia, 190. Então, assim, todas as forças estão empenhadas para garantir um São João de qualidade com a prestação de segurança pública à sociedade. Um pequeno detalhe que eu esqueci de perguntar ao tenente é com relação... Essa é uma época, não só nessa época, mas também em outros períodos de festividades, as pessoas costumam muito passar trote, tenente. E passar um trote num momento como esse, em que muitas vezes as pessoas estão brincando, de repente acontece um incêndio de grandes proporções, alguém passa um trote, aí o bombeiro vai se dirigir para outro lugar enquanto está acontecendo a tragédia, né? Essa questão do trote é um calo aqui no Corpo de Bombeiros, porque a partir do momento que a gente vai para uma ocorrência, principalmente em outra cidade, a gente deixa de atender as ocorrências que realmente estão precisando e aqui na cidade. Um exemplo é se tiver uma ocorrência em Carpina, por exemplo. Carpina são 54 quilômetros daqui. Se a gente chegar lá e for um trote, olha o tempo que a gente vai deixar de atender aqui a cidade de Vitória e na região também. Então, assim, eu peço aos pais, mais uma vez, que não deixem os filhos passar trote, fiscalizem os seus filhos, principalmente nesse período de férias. As crianças sempre estão mexendo no celular, mexendo no telefone. Não deixe, porque isso é crime. Diminuiu, mas os trotes ainda têm crescido muito? Não, mantém uma estabilidade na questão dos trotes. Às vezes, nesse período agora, está aumentando por causa das férias, que as crianças não têm muito o que fazer em casa e acabam mexendo no telefone, que praticamente todas as crianças agora também têm telefone. E elas ficam mexendo e passam no trote para o Corpo de Bombeiros. Ok, obrigado mais uma vez. Eu volto ao estúdio.